Franci, porque a gente vai receber agora o professor Eduardo Montenegro, ele que é astrônomo, né, e que vai conversar com a gente. Boa noite, professor, sobre essa história aí da viagem do Jeff Bezos, né? É o homem mais rico do mundo que foi ao espaço em foguete, sem piloto, professor. O povo acordou para a viagem espacial, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? E obrigado pela oportunidade, né, por estar falando sobre esses temas. E diga-se de passagem, foi no foguete da própria empresa dele. É o mais importante ainda, né? Professor, então, pois não, professor. A atividade, né, de turismo e voos espaciais no século XXI tem que ser o equivalente à atividade em voos, em aviões, que aconteceu no século passado, né? É um fato simbólico, um caminho simbólico. Professor, pelo que a gente já viu aí em termos de mercado, a empresa dele, a Blue Origin, já vendeu mais de 522 milhões em passagem para o espaço. Então as pessoas já mexeu com a curiosidade, aguçou a curiosidade das pessoas em conhecer o espaço, mesmo que seja por um curto período de tempo, não é isso? Isso, então, veja, a viagem que foi realizada ontem, ela durou cerca de 10 minutos e 20 segundos. Porém, segundo a própria empresa, no marketing que utiliza, é a experiência da vida. Ou seja, você não vai ter outra experiência aqui na Terra, mesmo gastando um pouco mais, um pouco menos, ou mais tempo. Então, a única forma de você ter essa experiência é realizando esse tipo de viagem. Como é que E eles estão vendo o lado comercial, né? Ele vai movimentar a economia. É a primeira empresa, né, a fazer voo comercial. A segunda, né, a fazer voo comercial e tal. Até porque também não é tripulado, né? Então, isso aí já é um diferencial, né? Pois não é? Eu queria que o senhor comparasse a experiência da Virgin e da empresa do Bezos. Como é que as duas são... como é que as duas são... tratam a questão da viagem e quais os conceitos delas, qual a diferença entre os dois conceitos? Então, veja, a Virgin Galactic, ela utiliza um sistema diferenciado, é uma espécie de avião, digamos, né, um avião quase convencional. Esse pequeno avião vai num avião mais até uma certa altitude, onde passa aí as camadas mais grossas da atmosfera, e lá ele é solto, né, e ele utiliza um pequeno foguete com pouco combustível para chegar ao espaço. E lá passa alguns minutos também, né, sentindo a gravidade zero, fazendo aquela parábola, e ele retorna para a Terra como se fosse um avião. Ele retorna planando, e ele pousa suavemente na pista do mesmo local onde decolou. E é como se fosse um voo de avião, só que você vai até o espaço. Então é mais confortável e menos riscoso que o da Blue Origin. Mas para quem gosta de aventura, o da Blue Origin é da forma convencional, utilizando um foguete, né, e subindo com todos aqueles riscos que um foguete pode oferecer. Da ideia da atmosfera também dos astronautas, não é isso, professor? Isso. E na volta também, a cápsula volta com um paraquedas, né, que tem um pouso não tão confortável quanto o da Virgin Galactic, né, que ele possa ir no deserto, ele cai no deserto, né, aí tem que esperar ser rescatado. Professor, por que a diferença de preço é tão alta entre a da Virgin e do Bezos? Veja, então, da Virgin Galactic disse que está em torno de $250 mil, né, a passagem. Justamente pela economia de combustível. Ao utilizar eles um avião, né, eles estão economizando muito na questão do combustível e na forma também como eles pousam. Já o da Blue Origin, ele utiliza um foguete um pouco mais tradicional, digamos assim. Então, os gastos, tanto em combustível, na preparação para o lançamento, nos riscos são maiores. Por isso, o custo um pouco mais elevado. E se eu fosse ter que comprar uma das passagens, seria em qual? Na da Blue Origin. Ele dá para sentir a sensação de ser um astronauta verdadeiramente, né? Sentindo aquela aceleração na hora de subir. Só não é confortável, né, professor? Isso, não é muito confortável, mas eu estava pesquisando que essas cabines agora dessas viagens
turísticas nelas são diferentes das cabines que utilizam os astronautas a missões científicas. E as cabines de astronautas a missões científicas, elas visam a operacionalidade, né? Tentar diminuir o espaço, eles não estão preocupados muito no conforto. Entendi. E há essas cabines que são para turismo, eles oferecem todo o conforto que um milionário pode pagar. Até porque as pessoas que vão viajar ali são pessoas que têm muito dinheiro. Então tem que ter muito conforto. Pois não, Franci? Professor, na cápsula em que o Jeff Bezos ele foi ao espaço, há janelas individuais para cada um dos tripulantes. Eu gostaria de saber se isso é uma novidade nessa viagem que foi realizada por esse bilionário e também que o senhor elencasse quais são os riscos dessa viagem. Então, como eu falei, nas missões que são científicas, eles não estão muito preocupados na questão da visão, digamos, da Terra, né? E o vidro que é utilizado numa janela é pesado, né? E o peso é um inimigo das viagens espaciais. Mas no caso, como ali é um voo suborbital e o propósito é a pessoa ter aquela visão panorâmica da Terra, né? Ter aquela experiência, eles priorizaram que cada assento tenha cada poltrona, né? Tenha a sua própria janela. Até para não ter aquela briga que tem no avião. Eu vou do lado da janela, vou do lado do corredor. Então, nessa cabine, cada poltrona tem a sua própria janela, para não ter essa briga aí quem for comprar os assentos. Doutor, o senhor avaliando, qual a importância de nós estarmos aqui? Acho que o senhor também deve se achar um privilegiado de uma coisa que era só ficção científica. A capacidade da pessoa ter lazer, não é experiência científica, mas lazer no espaço. Isso. Veja, o que a gente pode interpretar daqui, a mensagem que a gente pode obter para o Brasil é muito clara. Esses passeios turísticos que estão acontecendo agora é possível graças a anos, a décadas de investimento em pesquisa pelo governo. Lembrando que as primeiras pesquisas em foguetes começaram mais de 100 anos atrás. Aí teve um avanço durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1960, né, aproximadamente, começou aquela disputa de pesquisa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, inclusive, muitos dos que trabalham agora nessas empresas, eles são ex-funcionários da NASA e de outras agências do governo que trabalharam na pesquisa básica. Então, para o Brasil, o que podemos receber como recado? Que o governo precisa fazer um investimento de base em pesquisa para que daqui a 20, 30 anos o Brasil também faça parte dessa nova corrida espacial, digamos. Professor, por falar nisso, existem 4 projetos de satélites aqui de Teresina, né, que tem como orientador um sócio efetivo da GSS, né? E tem um projeto aí chamado Missão Estratosférica Esperança. Que projeto é esse, professor? Sim, então eu sou orientador dessas 4 equipes. Tudo começou ano passado, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia decidiu criar a primeira Olimpíada Brasileira de Satélites. E eles fizeram um desafio que durou uma semana, que era chamado Desafio de Satélites e Inteligência Artificial, que tinha ensino fundamental, ensino médio. E eu organizei uma equipe com alunos de escolas públicas da prefeitura, do programa Cidade Olímpica Educacional, para concorrer. E a gente não esperava ficar em primeiro lugar do Brasil nessa modalidade de ensino fundamental. E o prêmio por ganhar nesse concurso era um satélite educacional, que era um CubeSat, um nanosatélite. A partir dali, juntamente com a ajuda de um grupo chamado Graviton Scientific Society, a gente decidiu ter aquela ideia de melhorar um pouco e desenvolver uma sonda para enviar até a estratosfera e trazer ela de volta. Então, essa sonda vai ser desenvolvida no programa Cidade Olímpica Educacional e, afortunadamente, vai ter o patrocínio, digamos assim, vai ter o investimento da Secretaria Municipal de Educação, da SEMEC, ela que vai financiar o projeto. Como eu falei, vai ter uma contribuição muito grande da Graviton Scientific Society, que é uma organização sem fins lucrativos aqui do Piauí, que eu faço parte. E a ideia é justamente desenvolver, abrir o caminho para as novas gerações, daqui a alguns anos, estar dentro desse ramo competitivo da exploração espacial. Efraim, rapidinho,
Pois não, professor? Que o desafio, embora assim seja até a estratosfera, né? A estratosfera ela é a metade do caminho até o espaço, mas os desafios são bem similares de enviar uma pequena sonda ao espaço, um pequeno satélite, na questão de comunicação, de trazer ela de volta para a superfície da Terra com segurança e poder fazer o resgate. Então, é um treinamento para criar novos projetos na área de exploração espacial. Tá, eu vou fazer logo o combo aqui para a gente terminar. Efraim, tem uma pergunta para o professor? E o Franz também. Aí o Efraim faz a pergunta, o Franz faz e o professor responde aí as duas perguntas juntas. Vai lá, Efraim. Eu queria saber se a China está nessa disputa desse turismo espacial. E já a minha pergunta é que nos últimos dias eu vi muitas pessoas citando, professor, que tem o desejo de realizar essa viagem, mas não tem dinheiro, não tem recurso para realizá-la. Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de que essas viagens possam se tornar mais baratas e acessíveis no futuro. Então, a China, ela ainda não está participando na questão assim, de turismo espacial, mas ela está investindo muito fortemente na exploração científica ainda do espaço. Eles estão enviando sondas para Marte, sondas para a Lua, estão colocando a primeira estação espacial deles próprios. E não é só a China, né? Então, tem os países árabes, a Índia, todos eles estão acordando para essa nova fronteira comercial que está se abrindo nessa década. A tua pergunta, Francis? Sim, se há como baratear no futuro essas viagens ao espaço, tendo em vista que ainda são muito caras. Sim, com certeza. À medida que a tecnologia e a demanda aumentar, devem baixar as passagens. Lembrando que até um certo tempo atrás, até andar de avião também, fazendo um paralelo, andar de avião era um pouco caro, né? E hoje está um pouco mais acessível, embora aumentou aqui pela pandemia, mas até um tempo atrás tinha aquelas promoções que você encontra de madrugada a um preço acessível. Então, no espaço vai acontecer o mesmo, à medida que as viagens acontecem com mais frequência, pode até ser que um passageiro desista na hora e seja oferecida essa passagem a um preço bem acessível. Que já aconteceu no voo de ontem, né? A pessoa que comprou um dos assentos, ela pagou 28 milhões de dólares e na hora ela desistiu, porque disse que tinha outro compromisso na agenda no mesmo horário e desistiu. Isso permitiu aquele jovem de 18 anos... Foi feito o leilão, né? Ocupar essa vaga por conta da pessoa que desistiu. Então, isso vai acontecer com mais frequência quando as viagens forem bem comuns. Bom, queria agradecer ao professor Edvar, parabenizar ele pelo esclarecimento aí dessas viagens, parabenizar ele pelo projeto aí chamado Missão Estratosférica, que é dirigido, né, aqui em Teresina. Parabenizar você aí, que esse projeto tenha sucesso, que tenha futuro. E qualquer coisa, aqui a nossa TV Rádio Jornal Mil Norte está à disposição. Professor, forte abraço e até qualquer hora, viu? Sucesso com o projeto. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos vocês, boa noite a quem nos assistiu e obrigado a todos.